Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar. São os objetivos do nosso grupo Propósito. Hoje, salmo de número 63. O cenário está um pouquinho diferente, nós estamos em outro estado, buscando tratamento para a Lorena. Peço que continue orando por ela, pela minha família, por esse projeto. Ontem não conseguimos postar aqui o vídeo, razão do, do agitado dia que tivemos. Então, hoje, salmo 63. Daqui a pouquinho já posto o 64. E amanhã, sem falta, o 65 também. Vamos lá? Salmo 63, ele passa num contexto em que Davi estava no deserto de Judá. Esse deserto, irmãos, é quando Davi foge da presença de Saul e ele vai se esconder em regiões fortificadas, montanhas, cavernas, no próprio deserto, e o Senhor vai dar livramento. Há um texto bíblico que diz que Saul buscava Davi todos os dias, porém o Senhor não entregou Davi nas mãos de Saul. O texto é claro em dizer que o livramento ele veio do próprio Senhor. Não foi porque Davi se escondeu em uma caverna muito boa, ou porque o monte era muito alto, ou porque o deserto era extremamente árido e oferecia esse tipo de proteção, não. Quem livrou Davi das mãos do seu inimigo, daquele que o odiava, foi o Senhor. Então preste atenção nesse salmo, irmãos, que Davi escreve no momento de prova, deserto nas escrituras, sempre tem a ver com prova, tem a ver com luta, é um sinônimo de escola. Alguém disse que o deserto é a escola do espírito, e eu concordo. A gente aprende muito quando passamos por lutas. Nós temos aprendido muito a respeito do Senhor Deus, conhecido mais o Senhor Deus nesses momentos difíceis que nós temos enfrentado, porque a gente sabe que a maioria das pessoas conhece o Senhor no seu poder. Precisam de algo e começam a clamar ao Senhor, para que o Senhor faça, para que o Senhor haja, para que o Senhor faça conforme o que ele espera, e se o Senhor não faz, ele fica frustrado. E eu acredito, irmãos, que a verdadeira fé, ela não é para alcançarmos aquilo que nós queremos, mas para nos moldarmos àquela que é a vontade de Deus. Eu ouvi uma música hoje que me tocou muito, que diz que qualquer que seja a decisão soberana de Deus, naquilo que nós desejamos, ele vai ser sempre Deus. Davi, ele tinha confiança que o Senhor cumpriria suas promessas, mas ele estava tranquilo quanto a isso, ele foi aprendendo naquele deserto, ser cada dia mais moldado e conhecer Deus no seu amor, não somente no seu poder. As duas coisas andam juntas, irmãos. Mas independente se o Senhor fizer ou não, nós temos a certeza do amor dele. E isso é que nos consola, é isso que nos conforta. É mais ou menos aquele sentimento, para dar um exemplo prático, que os amigos de Daniel tiveram diante do rei Nabucodonosor, quando o rei disse assim: ou vocês adoram a minha imagem, uma imagem que Nabucodonosor havia feito, enorme, gigantesca, e ele disse: olha, ou vocês adoram a minha imagem, ou vocês serão lançados na fornalha, e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês. Eles respondem para Nabucodonosor o seguinte: ó rei, se Deus vai nos livrar ou não, isso é uma outra questão. Contudo, fica sabendo, rei, que nós não vamos nos prostrar diante do Senhor e te adorar. Não é porque eles odiavam Nabucodonosor, mas é porque eles amavam a Deus de todo o coração e conheciam esse Deus no seu amor e no seu cuidado paternal, mesmo em meio a uma situação árida, uma situação de deserto. Esses amigos, juntamente com Daniel, foram levados abruptamente para uma terra distante, perderam ali, segundo muitos teólogos acreditam, a própria virilidade, se tornando eunucos no, ah, no reino ali de Nabucodonosor. Ah, perderam a identidade, tiveram o nome trocado, perderam a nacionalidade, né, passaram a ser cidadãos da Babilônia e servir aquele que havia destruído o maior símbolo da presença de Deus. E preste atenção, irmãos, nós vemos esses homens dando esse testemunho maravilhoso e dizendo que não importa qual seja a decisão divina, aquilo que o Senhor mandou fazer, aquilo que o Senhor nos revela, é suficientemente poderoso para nos proteger, qualquer que seja a situação e o contexto. Então Davi, ele escreve esse salmo dentro desse contexto todo de deserto. E, de maneira impressionante, Davi aqui não pede a Deus uma cama, Davi não pede a Deus aqui uma piscina, Davi não pede aqui descanso, Davi pede mais a presença de Deus. Ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Vocês estão entendendo isso aqui? Davi estava vivendo uma profunda relação com Deus naquele tempo de perseguição. Por quê? Porque ele tinha que depender de Deus todos os dias. Davi não sabia o que ia comer no dia seguinte. Davi não sabia onde eles iriam dormir, como é que Saul atacaria, quem é que o trairia. Davi estava experimentando profundamente um relacionamento com Deus. E sabe o que aconteceu? Quais foram os efeitos disso? Davi quis mais. Davi queria mais. E ele chega a dizer assim: Senhor, eu tomei a decisão certa. O Senhor é o meu Deus forte. Eu te busco com ansiedade, eu quero mais do Senhor. A minha alma tem sede, como uma terra árida, aquela terra que suga água, aquela terra que racha com o desejo aí de
de ter água, ele sente, Senhor, eu preciso mais de Ti. Apesar de estar vivendo uma relação de profunda intimidade e temor ao Senhor, Davi aqui, nesse tempo, ele dá demonstrações maravilhosas, testemunhos maravilhosos de ouvir a voz do Senhor, ele consulta o Senhor antes das batalhas, ele depende do Senhor, ele reflete sobre as suas decisões, ele honra os seus homens que o servem. Né? Aquela cena, para mim, é um episódio maravilhoso que mostra como Davi era um homem com discernimento espiritual, um homem de Deus mesmo, segundo o coração de Deus, quando seus homens se arriscam para buscar água na fonte de Belém, e ele se recusa a beber aquela água, porque ele diz, como eu beberia essa água que poderia ter custado o sangue dos meus irmãos, que apreço pelo próximo. Então Davi estava vivendo isso tudo, e o efeito é que ele quer mais. Então, meus irmãos, a presença de Deus no meio do deserto, ela faz isso. Ela, eu me arrisco a dizer que Davi, ele estava mais interessado em saber o que o Senhor faria nele, do que o que o Senhor faria com Saul. E ele pede assim, ele diz assim, Senhor, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Lembrando que Davi, ele prezava o tabernáculo, o culto ao Senhor, e ele estava distante, não podendo exercer ali os seus costumes religiosos, o culto como Deus havia ordenado, mas ele ficava se imaginando na presença de Deus. E assim ele diz que ele se imagina na presença do Senhor para ver a glória e a força. E olha o que ele diz, esse homem fugitivo, deixou sua esposa, teve que levar os seus pais para um outro lugar para serem cuidados, pais idosos, longe da sua família, de todo conforto. Ele vem dizer, Senhor, porque a tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios te louvam. Meu irmão, só pode fazer essa oração no meio do deserto quem aprendeu a viver para além dessa vida. Para além daquilo que se conta, para além daquilo que se mede, para além daquilo que se pesa, para além daquilo que os olhos humanos podem ver. O justo viverá por fé. E ele diz assim, cumpre-me, bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Ele diz, a mim cumpre bem dizer-te enquanto eu viver. E em teu nome levanta as mãos. Davi está dizendo, Senhor, enquanto eu viver, eu não vou reclamar. O homem estava vivendo no deserto, fugindo de Saul, longe da sua família, longe de todo tipo de conforto, lidando com um grupo extremamente complexo, que era aqueles que ele havia encontrado na caverna de Adulão. E ele vem dizer, Senhor, enquanto eu viver, eu vou bem dizer o seu nome. E em teu nome levantar as mãos. Levantar as mãos é um símbolo de rendição. Davi se rendia diante do Senhor, reconhecendo que Deus é que sabe, que Deus é que é grande, que Deus que é poderoso. É se entregar. Né? É o mesmo significado que nós temos aí na rendição feita por uma autoridade, quando pede para levantar as mãos. É esse significado. Davi diz, Senhor, eu dependo totalmente de ti. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma. Banha e gordura, naquela época, irmãos, era a melhor parte, era aquela que era dedicada, inclusive ao Senhor. E Davi está dizendo que ele escolheu a melhor parte. Qual que é a melhor parte? É querer mais de Deus, é estar mais próximo de Deus. E com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Agora presta atenção, Davi diz aqui, no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu tens sido auxílio, à sombra das suas asas eu canto jubiloso. Meu irmão, quantos de nós teria essa postura de Davi? Ele chama de meu leito o quê? Qual que era a terra que ele havia dormido? A areia, a pedra. Qual pedra ele havia feito de travesseiro? O que esse homem tinha, senão o Senhor? E olha como esse homem expressa neste salmo, como se ele fosse um rei extremamente rico e próspero. Ele diz assim, porque tu tens sido o auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor tem sido o meu auxílio. Eu estou escondido debaixo da sombra das tuas asas. Eu estou escondido debaixo da sombra das suas asas. O que Davi estava dizendo? Que não era caverna, que não era montanha, que não era o bosque, como nos Efeus que o haviam escondido, mas era o Senhor. E é por isso que ele louva, porque todo o livramento que ele estava recebendo vinha da mão de Deus. E ele diz, a tua destra, Senhor, me ampara. Porém, os que procuram a minha vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Davi está dizendo, olha, essa obsessão dos meus inimigos, mais especificamente de Saul, vai levá-lo à destruição. Davi tinha essa certeza, Davi era um homem experimentado, sabe disso, escreve sobre isso várias vezes no Salmo. O que a loucura faz com o nécio, né, com aquele que age de maneira ímpia? O salário do pecado é a morte. O rei, porém, Davi diz, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Então, Davi estava sendo tido como traidor, mas o tempo mostraria que ele seria rei. Não porque ele quis, não porque ele escolheu, mas porque Deus o escolheu, dentre tantos. Escolheu esse homem tão simples, no meio de um rebanho, e disse, você é um homem segundo o meu coração. Vem cá que eu quero te usar. E quando Deus nos ama, irmãos, e pretende nos usar, pode ter certeza. O deserto vai estar no programa de Deus para o seu treinamento,
para o seu aperfeiçoamento. E esteve na vida de Davi. Davi foi moldado pelo Senhor. O Senhor o moldou para que ele se tornasse ainda um guerreiro mais experiente, um líder mais competente, um, um homem de Deus mais com uma experiência maior com o Senhor. Nós temos passado dias de lutas, dias de deserto, mas mais uma vez eu quero afirmar aqui que nós temos conhecido Deus de uma maneira profunda, profunda, profunda. É tão interessante, irmãos, que até pouco tempo eu achava que não passaria por essas experiências mais, não porque eu não queria, mas porque eu já tenho tanta experiência em relação ao amor de Deus que me constrange, a graça dele é melhor que a vida, por isso os meus lábios o louvam. Eu não me imaginei passando por isso novamente. Nós temos passado, enfrentado. E mais uma vez eu quero dizer, irmãos, glória a Deus por todas as coisas. Não estou falando aqui da boca para fora, estou falando aqui de coração, afirmando que é um presente para nós viver tudo isso que Deus tem para viver. É uma oportunidade que Deus está nos dando para sermos melhores pais, melhor pai, melhor mãe, para termos mais tempo com as nossas filhas, para aprendermos mais sobre uma situação diversa que a gente ainda não tinha enfrentado, para poder compartilhar com as pessoas tudo que Deus manda na nossa vida para compartilhar. Nós temos experimentado um cuidado, um amor que poucas vezes experimentamos na vida da parte de quem nos cerca, da nossa família na fé. Então, irmãos, como não agradecer a Deus, como não louvar, como não adorar a Deus? Eu tenho certeza que Ele está no controle de todas as coisas, de todos os desertos que nós enfrentamos. O Senhor está conosco. Ele é o nosso refúgio, é a asa que nos cobre, é quem nos guarda. E se permita, meu irmão, no meio das aflições, não se entregar ao desespero, à amargura e principalmente à ingratidão. Quem não é grato não fica cheio do Espírito Santo. Seja grato ao Senhor, confie no Senhor. E pode ter certeza, irmão, depois dessa experiência, sabe o que você vai querer? Mais. Porque isso vai te aproximar ainda mais de Deus. Você vai poder fazer aquela declaração que Jó fez como Davi, mas em outras palavras. Senhor, eu te conheci só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus te abençoe, meu irmão. Até daqui a pouco, para mais um capítulo das Escrituras.